Olá, meus caros e queridos alunos. Muita saudade de vocês, mas vai dar tudo certo. Então, dando continuidade ao nosso estudo do processo de recrutamento e seleção, eu gostaria de conversar, de interagir, de dialogar com vocês sobre um tema que é muito importante. Entrevista de emprego, momento de tensão e ansiedade. Ai, meu Deus, vou morrer. Estou passando mal de uma vez. Né? Então, na semana passada, nós trabalhamos a questão do currículo e eu espero, sinceramente, que independente da questão acadêmica, de trabalho, de nota, de siga, todos esses conhecimentos sejam levados com vocês para a vida e que contribuam para o sucesso profissional de cada um de vocês. Então, primeiro a gente vai conceituar, né? Então, a entrevista, ela objetiva identificar as competências e as habilidades do candidato requerida pela empresa. Cada um tem as suas necessidades, com base em dados apresentados no currículo. Poxa, isso aí é importante. Quando vocês chegam, ou um candidato chega na empresa para fazer entrevista com vocês, já existe uma relação. Você já conhece, você já sabe o nome, se tem um pouco de experiência, se tem muita experiência, se não tem nenhuma experiência. Né? Então, aquele momento da entrevista é um momento de comprovação das informações que foram passadas no currículo. Sendo que, né, galera, a verdade é o seguinte: o papel aceita tudo, mas vamos ver se tudo que está escrito é verdade. Então, muito cuidado para não ser aprovado pelo currículo. Currículo bacana, te chamo, e reprovado pelo comportamento na hora da entrevista. Você estará em um processo de investigação, tá certo? Então, tem que fazer um currículo muito bem feito, com informações verdadeiras, verídicas, confiáveis, para que, no momento da entrevista, não haja nenhuma dúvida do entrevistador. Então, a primeira coisa, pessoal, que vocês têm que pensar é o seguinte: o processo de recrutamento e seleção, ele inicia porque a empresa está com um problema. Ela está faltando pessoal. Ela está faltando aquela mão de obra qualificada para desempenhar uma função. Então, você está ali para resolver um problema da empresa. E aí eu chamo a atenção dos meus caros, queridos e ilustres alunos. Vocês têm coragem de ir para uma entrevista sem conhecer a empresa? Tem que entrar no site, galera. Qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores, qual que é o mix de produto, qual que é o mix de serviços oferecidos. Pelo amor de Deus, ir para uma entrevista sem ter o mínimo de conhecimento da empresa já demonstra um descaso enorme do candidato, né? E se você está ali para resolver um problema, demonstra energia, demonstra que você pode ser a solução. E aí o problema e a solução se encaixam perfeitamente. É isso que vocês têm que deixar para o entrevistador. E aí uma outra coisa que a professora chama a atenção de vocês é o seguinte: o entrevistador, ele até gosta que você seja uma pessoa esforçada, tá certo? Uma pessoa esforçada é muito importante, mas ele quer saber do resultado que você tem a oferecer. Eu não disse agora há pouco que a empresa tem um problema? Então, ele quer uma solução e ele quer resultado. Ele não quer a pessoa que fica esforçando. Ah, sou muito esforçado, mas não chega em lugar nenhum.
não é? Então tem que demonstrar valor e também nessa questão de demonstrar o seu valor, nada de vitimismo. Ah, porque eu tenho aluguel, porque eu tenho 2 meninos, porque eu tenho que pagar faculdade, porque eu tenho que pagar pensão. Não, pelo amor de Deus, gente. O entrevistador, ele não está ali para resolver o seu problema, não. É o contrário, é você que está ali para resolver o problema da empresa. Então, o entrevistador, ele não quer nenhum coitadinho, né? Mas ele também, dependendo da forma que você faz a abordagem, ele vai se emocionar, ele vai entender a sua história, ele vai perceber que ele também na vida profissional já passou por dificuldades, né? E também não deixem de demonstrar a simpatia, a educação, a identificação com quem está trabalhando com vocês, né? E aqui eu coloco uma brincadeira só para a gente relaxar, né? Antes da entrevista é um pesadelo. Ai, meu Deus do céu, eu tô morrendo. O que que eu vou fazer, né? Um nervoso danado. E aí você treina, estuda, lê, assiste o vídeo da professora, assiste outros vídeos no YouTube, mas na hora que chega lá, que é para fazer o negócio acontecer, ai meu Deus, me deu um branco, eu arrumei uma confusão, eu respondi um negócio que eu queria falar outro, eu dei uma gaguejada, né? Então não é fácil, né? Mas nós temos que estar cada vez mais preparados. E aí, galera, atenção nessa frase, muitíssimo importante. Comportamento passado prediz comportamento futuro. O que significa isso, gente? Nunca vá para uma entrevista e fale mal da empresa anterior, tá certo? Porque se eu chego numa empresa nova e falo mal da empresa anterior, o que o entrevistador vai pensar? E falou mal do outro? Vai falar mal de mim também, né? Não pode definitivamente acontecer isso. E aí eu uso uma filosofia de família, né? Conversa de mãe, de vó, que fala o seguinte: olha, pior que cuspir no prato que comeu é voltar a comer no prato em que cuspiu. E isso acontece, sabe, pessoal? Olha só, quando eu falo mal da empresa que eu estou trabalhando, que paga as minhas contas, que me ajuda a pagar minha faculdade, que coloca gasolina na minha moto, é um processo de ingratidão, tá certo? Ela pode não ser a melhor empresa, pode não ser a empresa dos meus sonhos, mas é aquilo que eu tenho e eu também tenho que valorizar, tá certo? Ah, Molica, a gente reclama mesmo. Sim, reclama mesmo, mas reclama no âmbito familiar, num espaço entre amigos de confiança. Eu não saio falando para todo mundo aquilo que aconteceu. E muitas vezes, gente, quando a gente brinca, né, voltar a comer no prato que cuspiu, é o seguinte: a pessoa fala mal da empresa e fala e reclama, fala. Aí quando sai ou quando é mandado embora, depois sabe o que acontece? Nem te conto. Ela quer voltar. Pensa bem, que coisa feia, né? Reclamou tanto e agora quer voltar? Então isso não é agradável. Então, aqui, uma questão que é muito técnica, mas é importante, né? As entrevistas podem ser estruturadas, não estruturadas ou mistas. O que significa estruturada? Eu já tenho um roteiro de perguntas que eu faço igual para todos os candidatos. O que é uma entrevista não estruturada? A entrevista não estruturada, ela é mais livre, ela é um bate-papo, eu vou conversando, vou perguntando e vou me levando para um caminho que haja mais interesse. Se o candidato for bom de papo, ele também vai me levando, contando as histórias, as experiências, o que aconteceu. Então, ela é mais livre, como o próprio nome diz, não estruturada. Literatura, academia também usa o nome de diretiva e não diretiva. É a mesma coisa, né? E aquela mista, que é algumas perguntas eu faço igual para todo mundo, e aí depois eu deixo em aberto para
algum questionamento, algo mais que se faça necessário, não é? Então, sempre preparar a entrevista com antecedência, a questão do ambiente, a sala já desocupada, se tiver no verão, o ar-condicionado já ligado, os materiais, as anotações, o computador tudo certo, tudo funcionando, não é? E deve-se tratar os candidatos com profissionalismo, respeito e urbanidade. Gente, olha só, não deixe esperando, não é? O nível de ansiedade já está difícil, já está alto. Já falei que ele não dormiu na noite anterior bem, que ficou pensando, teve até um pesadelo. E aí, na hora que chega lá, fica chocando a manhã inteira, né? Sem contar que muitas das pessoas que estão fazendo entrevistas, elas saem de um emprego, fala que tem que resolver um problema para ir lá para poder voltar, né? Então, sejam cumpridores dos horários, dos compromissos, porque o nível de ansiedade nesse momento ele já está alto, né? A entrevista deve ser feita por profissionais qualificados, né? Sempre que possível, o futuro chefe já ali para conversar com as pessoas, né? Se não der nesse primeiro momento, já marca para conversar com a chefia, porque o RH ele não pode assumir sozinho a contratação do funcionário, tem que ser dividida e principalmente porque esse candidato não vai trabalhar com ele, vai trabalhar com outra pessoa. Então isso tem que estar bem esclarecido e o processo de seleção ser feito em parceria. O registro do resultado de cada entrevista deve ser feito, né, ali na hora, ou assim que o candidato sair, se forem entrevistas individuais, né, que também hoje em dia usa muito entrevista grupal, várias pessoas ao mesmo tempo, bastante interessante, porque senão depois você não lembra do candidato, fala, ai meu Deus, qual que é esse, hein? Gostei desse, é o de camisa azul, é o de camisa vermelha, é aquela menina, então tem que ser feito rapidamente as anotações para que não esqueça, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente já faz as anotações no próprio currículo, até com código, né? Mais, menos, mais ou menos, ok, interrogação, né? São códigos que o próprio entrevistador vai tendo para desenvolver o seu trabalho. E os candidatos podem, né, como eu disse, ser entrevistados individualmente ou em grupo. E aí, pessoal, como tudo nessa vida, né, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Então, os prós, as coisas boas. Permite contato face a face, proporciona interação, é o candidato ali como pessoa na vida real, né, diferentemente do currículo. Avaliar se o candidato tem um comportamento legal, as suas reações, né? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que não são tão perfeitas, né? Então, a técnica é altamente subjetiva, eu posso gostar, eu posso não gostar. Isso acontece muito, né? Então, o entrevistador ele tem que ser muito bem qualificado, muito bem preparado, porque senão eu falo assim, fulano é tão simpática, e a outra pessoa, não acho, eu acho, o outro não acha. Não, não é assim. Naquele momento, ali tem que ter uma opinião profissional, né, e imparcial do candidato. Nem sempre o candidato se sai bem na entrevista, talvez o cara é bom, mas por conta do nervosismo, do emocional, do psicológico, às vezes ele quer tanto aquela vaga que ele acaba se enrolando, né? O emocional tira dele toda a potencialidade, né? Então, a inteligência emocional é muito importante, não só de conhecimentos, né? Às vezes é difícil comparar, exige treinamento do entrevistador, conhecimento do cargo, por isso que quando a professora fala de ter a pessoa responsável ali, também é muito importante para ajudar nesse momento. Então, o entrevistador deve ser uma postura de acolhimento, de identificar. A pessoa já está, sabe, a pessoa já está, às vezes, desempregada há vários meses, já recebeu o seguro, já está numa situação difícil. Então, eu tenho que tratar com carinho, não é? Receber bem, obter as informações através dessa conversa, com respeito, com urbanidade, né? Isso é muito importante. E informar para ele, né? Se você for anotar, fala, eu vou anotar aqui, mas não preocupa não, pode continuar falando, é só para eu não perder o meu raciocínio e não esquecer das coisas importantes que você me disse, né? Um carinho ali sempre é importante. E também evitar perguntas de sim ou não, porque senão, se o cara for bom de papo, ainda vai. Mas se o cara for ruim de conversa, vai ficar um monólogo, né? Horrível. E naquele momento ali, é você, entrevistador, que
está precisando das informações, ou ao contrário, né? Vocês, como candidatos, precisam passar as informações. Então, se ficar aquele não, fica um negócio meio chato, fica complicado. E aí, pessoal, é uma parte muito importante agora que eu preciso muito da atenção de vocês, não é? O que tem que ficar claro nesse roteiro básico da entrevista aqui é o seguinte: eu já sei de tudo, eu só estou querendo confirmar. Eu já sei de tudo, só estou querendo confirmar, tá certo? Então, quando eu pergunto da área escolar, se estuda, se não estuda, se parou, se voltou, gente, tudo isso eu já sei, né? Eu já sei, porque o currículo está escrito. Então, que balanço você faria da sua vida escolar? É uma pergunta que eu posso fazer. Mas, depois eu quero que vocês leiam bastante atenção essa parte aí na apostila, tá bom? Mas o que eu quero saber? Eu quero saber se você é motivado ao aprendizado. É isso que eu quero saber. Se você enfrenta as dificuldades, você vira e fala assim: eu parei de estudar porque eu estava muito apertado. Isso demonstra que você não tem controle financeiro, tá certo? Isso demonstra que você não tem persistência, ao mesmo tempo que você fala assim: olha, estou trabalhando para pagar minha faculdade. Aí, pesou bacana, tá certo? Então, eu já sei que você estuda no Unifagoc, gente. Eu já sei que vocês vão escrever lá no currículo, mas eu quero saber como é que você está organizando a sua vida para isso, né? E os conhecimentos que você está tendo. Na questão da área profissional, também já sei. Você já falou que não tem, nunca trabalhou, você já falou que já trabalhou só de estagiário, você já falou que já trabalhou em tal lugar, né? Então, eu vou fazer perguntas que vai contar da sua vida profissional. Mas, na verdade, o que eu quero saber é o seguinte: é da sua estabilidade, da sua responsabilidade, o seu nível de ambição, dos seus relacionamentos nas empresas anteriores. É isso que eu quero saber, não é? Eu não quero saber se você trabalhou na empresa tal, na empresa X, na empresa Y. Eu já sei, você já me falou isso lá no seu currículo, então se apegue àquilo que é importante. Na área social, não é? Eu vou te perguntar. Aí eu posso te perguntar se você participa de algum grupo religioso, se você gosta de interagir nas redes sociais, se você tem hobby, se você tem muitos amigos, mas, na verdade, por trás desse chamarisco todo das informações do currículo, da minha conversa com vocês, eu estou querendo saber o seguinte: que se você tem facilidade de relacionamento, eu sei aquele que vai para o futebol e briga com todo mundo. É? Você prefere trabalhar sozinho ou você prefere trabalhar com outras pessoas? Na verdade, é isso que eu quero saber. E na área pessoal? Você já falou quantos anos você tem, você é casado, você mora não sei aonde, tal. Mas o que eu quero saber é o seguinte: como é que você organiza a sua vida? Qual que é o seu nível de autoconfiança, o seu nível de entusiasmo? São essas questões que estão em segundo plano, é que, na verdade, eu quero saber, que não está escrito no seu currículo profissional.